O irmão estava me dizendo agora no intervalo de que um grupo de pastores aqui do Ocidente esteve lá visitando e a informação que foi passada a esse grupo de pastores é que esse número é um número muito defasado pelo governo, que morreram cerca de 2 milhões de pessoas, morreram nesse maremoto, nesses países todos, mas que o governo superestimou esse número para situá-lo em torno de 180 a 280 a 300 mil pessoas, mas que na verdade o número foi muito superior e que a igreja ela foi protegida em toda essa situação. Eu ouvi um testemunho de um pastor de um dos países mais afetados, se eu não me engano, da Malásia, em Curitiba, ele ministrando, ele contou episódios que ele estava lá. Então, ele disse que os crentes de um determinado lugar lá, onde foi muito afetado, onde aparecem aquelas imagens que são repetidas na televisão, eles foram pedir, porque lá é um país muçulmano, então foram pedir autorização para comemorar o Natal no dia 25. E as autoridades não deram. Disseram que não, se quisesse comemorar o Natal, que comemorasse no outro dia e longe da cidade, nos morros. Aí eles obedeceram às autoridades, se reuniram, todas as igrejas obedeceram e resolveram comemorar no dia seguinte, que era um domingo, dia 26 de dezembro, então subiu todo mundo para o morro, aí veio a tsunami e levou todo mundo. Apenas uma pequena comunidade, disse esse pastor, de 19 pessoas não foi. Mas esta comunidade que foi atingida, esses irmãos que foram atingidos pela tsunami, eles foram protegidos. Milagrosamente, nenhum deles morreu e todos eles só tiveram algumas escoriações. Ficaram orando juntos ali e estavam orando quando veio a tsunami e eles se agarraram uns aos outros e Deus protegeu aqueles 19. Os demais estavam tudo no monte comemorando o Natal fora de época, porque o governo não deixou comemorar. Deus faz as coisas de uma maneira tremenda. Aleluia. Né? E segundo o irmão me falou, a morte de pessoas ali foi um número muito maior do que esse que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. O terceiro item aqui que nós colocamos é pestes. Jesus não fala propriamente de pestes aqui em Mateus 24, mas no capítulo 6 é o cavalo amarelo. Capítulo 6 de Apocalipse é o cavalo amarelo. E o cavalo amarelo ele vem acompanhado, o cavaleiro desse cavalo é a morte. E o inferno vem atrás. A morte vai matando e o inferno vem recolhendo. É uma coisa terrível esse cavalo amarelo, né? E ele fala então das pestes. Nós temos aí, irmãos, a AIDS que ao invés de diminuir, aumenta. Ao contrário, consome recursos, né? Eu não sei se vocês sabem, o Brasil trata de aidéticos de vários países do mundo, que vêm para cá para receber medicações gratuitamente aqui. Só de argentinos aqui tem um monte, paraguaios tem outros. Tem uma estatística na internet, eu vi, né? Os países não aceitam, por exemplo, os Estados Unidos não aceita aidético lá. Não pode entrar nem como turista. Mas tem aidético americano, canadense, que vem se tratar de graça com os recursos nossos aqui. Cada aidético custa uma fortuna para o governo. Então são recursos da saúde, são carreados ou desviados para tratar. E a AIDS cada vez aumenta mais. Então a AIDS é uma praga. E o que falar dessa gripe das aves, que agora parece que cessou. De repente sumiu isso do noticiário, né? Outras coisas vieram, escândalos e outras coisas, mas a gripe da ave não desapareceu, não. Ao contrário, ela continua matando gente, principalmente na Ásia. De vez em quando sai uma noticiazinha meio escondida. E o grande medo do cientista é que esse vírus, que é o H5N1, que ele mude para o homem e a partir daí, que ele, uma vez infectado o homem, que ele ocorra uma mutação em que ele transmita para outro homem. Se isso acontecer, haverá uma epidemia no mundo inteiro que vai matar milhões de pessoas no mundo inteiro.
Isto é um perigo, é uma possibilidade científica, e os cientistas que agem nesta área de infectologia estão muito preocupados com essa possibilidade. E a ave não tem fronteira, né? Essas aves voam para lá e para cá e não tem conversa, né? E de vez em quando nós ouvimos notícias sobre isso. Enfermidades que até então já estavam controladas, até debeladas, como tuberculose e outros tipos, estão voltando agora com força total. O Dr. Elias, que é médico, sabe disso, né, que os antibióticos agora que eram usados e que debelavam antes já não servem mais. Os bacilos de Koch, esses vírus se tornaram resistentes a esses medicamentos e então está voltando esse tipo de enfermidade antiga. Irmãos, eu coloquei aqui a varíola, porque a varíola ela está erradicada no mundo. Ela é considerada uma doença erradicada. Mas 2 países, eles preservaram o vírus puro da varíola, que é os Estados Unidos e a Rússia, para fabricar armas bacteriológicas. E eles têm armas fabricadas, armas bacteriológicas, a Rússia e os Estados Unidos. E não existe vacina. Essa geração aqui, nós, não tem imunidade para a varíola. E a varíola é o seguinte, se ela vier, ela mata 2/3, mata, uma morte horrível, e aleja 1/3. A varíola é uma coisa terrível, ela praticamente contamina mesmo a pessoa, ela normalmente mata 2/3. Né? Então, se a varíola chegar, e os judeus, é o único país que conseguiram dos americanos fazer, sabe que americanos e judeus, eles têm uma cooperação muito, muito íntima, né? Então, os judeus é o único povo onde eles têm varíola, a vacina para vacinar todo o povo de Israel. E nenhum outro país tem. Os Estados Unidos tem só para vacinar os médicos, os militares, até eles não têm para vacinar a população inteira. E a mesma coisa a Rússia. Mas Israel tem. Israel, como ele tem medo disso, eles, quando houve aquela guerra com Saddam Hussein, eles chegaram a vacinar a população. Hoje o problema da vacina da varíola é que não há para todo mundo. E então, se houver uma guerra bacteriológica, e a Rússia tem, e a Rússia é um país perigoso, né, porque ele pode usar isso aí ou passar para os árabes, por isso que Israel tem essa vacina contra a varíola. Então, se ocorrer a vacina, é bom migrar rapidamente para Israel, toma a injeção e volta, né, para o Brasil. Está brincando, mas é uma realidade. Então, as pestes, irmãos, é uma realidade presente. Guerra bacteriológica, não pense vocês que isso foi eliminado. O que foi eliminado, assim, são aqueles mísseis de pequeno alcance. Os intercontinentais, que são aqueles mísseis de grande alcance, capazes de colocar ogivas nucleares em todas as cidades do mundo, esses não foram eliminados, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. São aqueles mísseis pequenos, assim que poderia atingir mais a Europa ali, né? E esses mísseis que poderiam ser usados com mais facilidade, mas aqueles grandes intercontinentais, não. Eles continuam sendo armados e voltados para todos os países da Terra, as grandes cidades da Terra. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o multiplicar da iniquidade. Jesus falou aqui, né, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou o amor dos muitos esfriará. Irmãos, eu tenho aqui uma notícia de jornal que eu coloquei, eu só vou mencionar, do jornal Estado do Paraná, de 26 de março de 91 ainda. Crianças brasileiras estariam sendo exterminadas para comércio de órgãos. Não sei se você sabe, mas nessa época, 2 juízes italianos vieram para o Brasil com documentação. Romeu Tuma era o chefe da Polícia Federal na época, ele não era senador ainda, e ele foi procurado, e as autoridades judiciárias brasileiras foram procuradas
Porque as crianças, principalmente as crianças de cor, que estavam sendo adotadas no Brasil e levadas para a Itália, elas estavam sendo retalhadas para comercialização dos seus órgãos, para implantes e transplantes. No mundo inteiro. Bancos de órgãos, que vendiam órgãos, rins, fígado, de crianças. Você sabe que é mais difícil criança, né? Achar doador, não é isso, doutor? Para criança. Então eles adotavam as crianças. Então esses juízes vieram denunciar esta iniquidade que estava acontecendo aqui no Brasil. Irmãos, isto é uma coisa comprovada por documentos. Mais de 300 crianças foram levadas para lá e feitas essas coisas. E o deputado mineiro, um médico federal, deputado federal, Célio de Castro, ele pediu até uma CPI que não foi aberta, né, para verificar esse tráfico internacional de crianças, né, para a Itália, porque 7.000 crianças foram traficadas desde 1984 e as autoridades judiciárias disseram que pelo menos 300 dessas crianças foram sacrificadas para que seus órgãos fossem vendidos e no mundo inteiro. E uma criança, dizia um dos juízes, rendia $1,5 milhão. Por isso que desaparece às vezes tanta criança que são levadas. Outras são adotadas, que parecem ser carinhosamente, mas na verdade lá desaparece. Nesses países é comércio, é tráfico. Irmãos, se essas coisas, isso é multiplicar da iniquidade. Se essas coisas revoltam o nosso coração de pessoas de bem, você pode imaginar o coração de Deus? Que é santo, que é puro, que não pode nem sequer ver o mal? Essas coisas no coração de Deus? Isso é multiplicar da iniquidade, está diante dos nossos olhos. Irmãos, eu coloquei Guaratuba aqui. Vocês se lembram, os jornais noticiário, na criança que foram sacrificadas em rituais satânicos, satanistas, aqui de Guaratuba, a esposa do prefeito, do então prefeito de Guaratuba, participando desses rituais satânicos. Gente, ela, a filha dela, foram presas, julgadas, e está nessa anarquia. Esse processo vai e vem, e tira um promotor, e coloca promotor, e advogado, e aquela coisa toda, mas estão aí, comprovadamente, a criança foi sacrificada em rituais satânicos em Guaratuba. Por isso desaparecem tantas crianças e não se consegue achar essas crianças. Por quê? Porque o satanismo está entrando. Isto é o multiplicar da iniquidade. Jesus disse que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Nós tivemos linchamentos há um tempo atrás, lá em Matupá, no Mato Grosso, e aqui em Umuarama. Os irmãos se lembram daquele linchamento que houve ali na praça Miguel Rosafa, não sei, Rosafa, né? Então, ali, aqueles homens foram arrastados pela cidade inteira e vivos, jogaram gasolina e tacaram fogo neles vivos. Morreram, assim, linchados ali em praça pública. Aqui em Umuarama. Isso é um multiplicar da iniquidade, né? E as chacinas, que a televisão mostra quase toda semana, chacina e mais chacina, famílias, né, grupos, né, entram na favela e saem matando, às vezes famílias inteiras são mortas, né, vai atrás de um traficante, aqueles grupos de assassinos vão atrás de um traficante e morrem todos os que estão lá, naquela casa, que às vezes não tem nada a ver com aquilo, né, só porque o filho é traficante, põe em risco toda a família. Chacina e mais chacina, nós estamos vendo. Isso é um multiplicar da iniquidade. É o extermínio de menores na rua, né? Arrastões de menores, enfim, tanta coisa que está acontecendo, né? Hoje as pessoas não dão valor à vida humana, né? As crianças hoje, se você dá um tênis de marca para o seu filho, é um risco. Se ele às vezes está esperando o ônibus, chega um pivete lá e quer o tênis, se ele resolve não dar o tênis, ele mata
a pessoa por causa de um tênis, né? Hoje, irmãos, esse multiplicar da iniquidade está tão violento no mundo que você, ao ultrapassar uma pessoa, você precisa tomar cuidado. Porque se você fechar alguém, o sujeito pode parar e descarregar uma arma em você. Né? Quantos guardas de trânsito que foram assassinados por estar multando? As pessoas estão assim com os nervos à flor da pele, o estresse, né? E os demônios agindo de uma tal maneira, isso é o multiplicar da iniquidade. Eu soube de um caso de um rapaz que estava em lua de mel, e ele ia em lua de mel, e estava numa daquelas rodovias em São Paulo ali, numa daquelas vias de artérias que entra na cidade, quebrou o carro, e ele parou para consertar ali, mexer, e a sua jovem esposa estava ali e tal, e passou um grupo de homens num outro veículo, e assoviaram e mexeram, e ele ficou brabo, eles pararam o carro, foram lá e assassinaram o rapaz. Assassinaram. Por quê? Porque eram bandidos, para eles a vida não vale nada. Né? Hoje estão vivos, amanhã eles estão mortos, e para eles não vale nada. Então hoje nós estamos vivendo nesses tempos difíceis e trabalhosos, do multiplicar da iniquidade na face da terra. Por isso, oriente suas ovelhinhas nesse sentido também. Mas há um outro multiplicar que a Bíblia fala aqui, e que eu gostaria de ressaltar, que é o multiplicar da ciência. Jesus não fala, mas é Daniel 12, versículo 4. A Bíblia fala lá em Daniel 12 que haveria um tempo, o tempo do fim, em que a ciência haveria de se multiplicar. E eu coloquei aqui alguns dados para os irmãos sobre esse versículo. Daniel 12, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, o anjo disse, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse versículo, ele deixa claro, irmãos, que quando chegasse o fim dos dias, o tempo do fim, haveria uma inquietação no mundo inteiro. As pessoas correriam de um lugar para o outro. Não sei se você percebe, hoje não há mais distância. As pessoas elas vão e vêm rapidamente para um lugar para outro. Parece que você acorda de manhã e liga o seu motor e só vai desligar na hora de dormir. Você corre o dia todo. E se o dia tivesse 26 horas, ainda seriam poucas. Não é verdade? Parece que não sobra tempo. Nós estamos correndo de um lugar para o outro. Isso é nesse tempo do fim. E a ciência vem se multiplicando. Isaac Newton, que foi um dos homens mais inteligentes que já passou por essa terra, ele é o pai da ciência moderna, né? Dos cientistas modernos. Isaac Newton era um homem muito crente. Ele estudava, eu já falei, estudava a Bíblia, escreveu muito sobre escatologia. Ele tinha certeza que na Bíblia havia um código oculto para ser decifrado. Isso aí já é um outro assunto, código da Bíblia, que hoje nós não vamos falar, mas que, se Deus quiser, uma outra oportunidade poderemos falar. Mas o Newton, ele deixou escrito, num dos seus escritos, ele deixou a seguinte frase, que a ciência nos últimos dias ia se multiplicar tanto, mas tanto, que o homem ia ser capaz de viajar a espantosa velocidade de 80 km por hora. Né? Que o homem ia ser capaz, no final dos tempos. Né? Voltaire, você está rindo que você viaja mais de 80, né? Você não viaja 80. Voltaire, tempos depois, com esses escritos de Newton, Voltaire, aquele homem cético, crítico, ateu, mas também uma grande inteligência, ele dizia, olha só o que o estudo da Bíblia fez a grande mente de Newton. Porque todos nós sabemos, dizia Voltaire, que se alguém um dia viajar a 80 km por hora, ele ficará sufocado. Né? Nós podemos rir então, tanto do Newton como do Voltaire, porque hoje o homem não viaja a 80 km por hora. Em cada 88 minutos ele dá uma volta em torno do globo terrestre. Isso é o multiplicar da ciência.
E no ônibus espacial, sobe e desce, sobe e desce. E cada 88 minutos o ônibus espacial dá uma volta inteira em torno do globo terrestre. Isso é multiplicar da ciência. Em 1969, irmãos, há quase 40 anos atrás, o homem foi, não uma, mas 3 vezes na Lua, foi e voltou. Isso é multiplicar da ciência. A ciência nunca se multiplicou tanto como no século XX. Nunca. Os computadores, então, o primeiro computador que inventaram, ele era movido a válvulas, ele tinha 100 metros quadrados de válvula, a CPU dele era de 100 metros quadrados. Os chips lá, hoje você põe um chip na ponta de um dedo, com milhões de informações que são processadas em microsegundos. Na ponta de um dedo. Mas o primeiro, 100 metros quadrados de válvula para funcionar aquilo, funcionar por válvulas. Isso é o multiplicar da ciência, irmãos. E o que falar então desses satélites espiões que existem? Satélites que são capazes de fotografar você lendo um jornal na praça, a manchete do teu jornal. Sistemas de escutas, que escutam qualquer conversa. Por que estão pegando tanta gente importante, né? Porque o sistema, a Polícia Federal Brasileira, o governo americano, autorizou, no tempo do Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, o FBI, o governo americano, cedeu à nossa Polícia Federal, que é o FBI nosso aqui, as aparelhagens de escutas telefônicas. Eles escutam celular, grava, grampeia, tudo isso aí com autorização da justiça. Não, está pegando todo mundo aí. Isso é o multiplicar da ciência. Isso é o multiplicar da ciência, irmãos. E o que falar então da clonagem? Você lembra dessa imagem aqui? Isso aqui é a famosa Dolly, né? Isso aqui foi capa de revista da famosa, aqui é da Veja. Essa revista aqui, a Veja, publicou essa matéria dia 5 de março de 1997, tem mais de 10 anos. Irmãos, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma matéria foi capa das principais revistas do mundo. Foi essa matéria aqui. Clonaram a Dolly. Logo depois, clonaram a Polly. A diferença entre a Polly e a Dolly é que na Polly eles usaram genes humanos para misturar com genes animal, para fabricar leite, um tipo de leite para as crianças, não sei o que, não sei o que. Essa ovelha, ela teve um envelhecimento precoce. Ela envelheceu rapidamente e morreu. Então, sinal de que as coisas não estão indo muito bem. Mas a clonagem é uma realidade. E há a tecnologia, inclusive, para clonar pessoas. E, inclusive, um país da América Central estava abrindo clonagem humana. As pessoas tinham uma fila lá para gente querendo se clonar, de vários milhares de pessoas para se clonar. $200 mil, ainda podia pagar a prestação. Pessoas que queriam clone de si mesmos. Clone de si mesmos. Nós estamos vivendo os dias finais. Aí você, pastor, pode me perguntar, porque me perguntaram, né? Me ligaram várias vezes, pastor, e como é que fica isso aqui? Essas pessoas, porque aqui está dizendo assim, a revolução Dolly, já é possível clonar o ser humano, né? A tecnologia existe. Aliás, irmãos, está sendo feito. Se você quer saber, está sendo feito. Tem uns cientistas italianos que estão fazendo isso aí, contra o governo, ou assim, meio bem por baixo do pano. E eu pergunto, eu digo para você, irmão, o seguinte, que a Bíblia fala que Deus, é o Pai dos espíritos, né? Os animais não têm espírito. Só os seres humanos têm espíritos. E eu pergunto para você, será que Deus vai dar um espírito para um ser clonado? Ele sendo o Pai dos espíritos não vai dar. Eu não acredito que Deus vá participar desse negócio aqui.
Isso indica claramente o multiplicar da ciência e a iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai ter que intervir nessa situação do homem, porque não há limite mais para o homem. O homem está cada vez mais criando as coisas, ou inventando, buscando, né, se tornar Deus. Ele quer ser como Deus, aquilo que foi a ideia vendida por Satanás, lá no Jardim do Éden. E se o homem conseguir, né, e em 2003 nós tivemos aqui o Código da Vida, o genoma humano foi decifrado, o Código da Vida. Irmãos, é uma coisa tremenda isso. Mais de 3 bilhões de genes, né, foram mapeados em 2003. Então, hoje, o homem tem um conhecimento científico e genético, na área da genética, extraordinário nas mãos. E estão tentando brincar de Deus, ou estão tentando bancar Deus. Eu creio que Deus vai ter que intervir na história do homem, senão o homem vai por um caminho perigoso. E é interessante observar, eu estou me lembrando aqui, Apocalipse. Vamos dar uma olhada em Apocalipse? No capítulo 18 de Apocalipse, quando Deus julga a grande Babilônia, interessante isso aqui. A queda da Babilônia, a lamentação sobre a terra, no capítulo 18, aqui Deus vai mostrando, né, aquele comércio com a grande Babilônia, etc. No versículo 13, Deus, a revelação dada a João né, que então haveria esse comércio de coisas, madeiras preciosas, preciosíssimas, bronze, ferro, mármore, e o versículo 13 diz: e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, e vinho, azeite, flor de farinha, trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até alma de homens. Comércio de alma de homens. Não é, isso aqui não se refere a corpos. Escravo se refere a corpos. Escravos, pessoas escravizadas. Então, um escravo, o que ele é? Ele trabalha como se fosse um animal. É o corpo dele, né? Mas aqui fala que haveria comércio até de alma de homens. Agora preste atenção. A clonagem, o homem é um ser composto de espírito, alma e corpo. Então haveria comércio de corpo e de alma, não de espírito. Haveria comércio. A grande Babilônia, está aqui, ó. Deus vai fazer cessar esse comércio de corpo, que são escravos. Você pode ver, tem os animais aqui descritos, né, que querem clonar os animais aí para ter carne e não sei o que. Parece tudo que o homem faz é aquele negócio, serve para o bem e serve para o mal. Né? Tudo que o homem faz serve para o bem e serve para o mal. Todo o avanço da ciência vão para os dois lados. Agora, esse texto aqui de Apocalipse é um texto singular, que fala de comércio, não só de corpos de homens, mas também de almas de homens. Mas não fala de espíritos de homens. Porque eu creio que Deus não vai dar espírito nessas clonagens, porque Ele é o Pai dos espíritos, os espíritos procedem dEle, Ele não vai dar para essas clonagens. Eu acho isso aqui, nós estamos vivendo um tempo final, definitivo, onde o multiplicar da ciência está chegando num ponto que Deus será obrigado a intervir, sob pena do homem degringolar de uma tal maneira, né? Porque o que se pensa em termos de clonagem humana é de fazer exércitos, é de fazer pessoas que não têm nenhum vínculo, feito em laboratório, né? Então põe lá para morrer lá nas guerras, nas batalhas policiais. Então, pessoas que não têm sentimentos, quer dizer, ele não vai ter espírito, ele vai ser um verdadeiro robô, obedecendo ordens. É uma coisa
tremenda isso que nós estamos caminhando. Irmãos, todo conhecimento científico se renova a cada 5 anos. E na área da informática, então, a cada 6 meses o conhecimento científico se renova. Em algumas áreas, ele se renova a cada 2 anos. Então, aquelas coisas que nós estudamos lá no ginásio, eu sou do tempo do ginásio, do científico ainda, isso nem existe mais ginásio científico, né? Já mudaram até os nomes, né? Aquelas coisas já não valem mais. O conhecimento científico, ele se renova a cada 5 anos, às vezes em determinadas áreas, num tempo menor, como a informática em 6 meses. Cada 6 meses já aparece computador novo, e chips novo, e mais isso novo, e daí tem que comprar, tem que atualizar, porque aquele já está muito lerdo, e as coisas vão andando nesse caminho, né, pastor Giovanni? O pastor Giovanni está rindo lá, porque nós temos que, às vezes, nos confrontar nessa área lá. Irmãos, isso é o multiplicar da ciência. Do jeito que nós andamos, as coisas nos estão indicando o quê? Que Jesus está na iminência de retornar à terra. Porque Deus disse, olha, sela o livro, cerra a visão, até o tempo do fim. Porque no tempo do fim, o que vai acontecer é que a ciência vai se multiplicar. E os homens vão correr de um lugar para o outro. E a ciência se multiplicará. Irmãos, a ciência nunca se multiplicou como nos nossos dias. Como eu estou dizendo, a cada 5 anos todo o conhecimento científico se renova. Isso é o multiplicar da ciência. Quero que você pense bem nisso, irmão. Pense bem nisso. Eu dei aqui alguns exemplos, mas tem tantos exemplos nessa área de ciência, né? Na área biológica, na área tecnológica. Aqui, por exemplo, eu falei aqui desses mísseis Tomahawk. Esses mísseis Tomahawk, irmãos, são as chamadas bombas inteligentes. Você já viu, até o nome é esquisito, né? Bomba inteligente. São mísseis disparados de um navio que percorre 3.000 quilômetros, desviando de montanha, de morro, de qualquer coisa, e ele é guiado por um computador que vai, e ele acerta o alvo a 3.000 quilômetros, com uma margem de erro de 30 centímetros. Era como se mirasse na cabeça e acertasse no peito. Ou mirasse no peito e acertasse no estômago. Isso é o multiplicar da ciência. Os aviões invisíveis ao radar. E agora, multiplicar da ciência. Quando Jacques Chirac estava deixando o governo da França, ele esteve visitando o Vladimir Putin. E o Putin mostrou para ele que a Rússia desenvolveu uma tecnologia de mísseis invisíveis. Quando eu ouvi essa notícia, eu tremi, porque o Putin disse que a Rússia desenvolveu uma tecnologia e mostrou para ele de mísseis invisíveis capazes de colocar ogiva nuclear em qualquer ponto do globo. Irmãos, torna obsoleto todos os sistemas de radar, inclusive esse sistema de defesa americano. Aí, 2 meses depois dessa notícia, o Irã estava fazendo manobras militares no Golfo Pérsico. E daí, a televisão mostrou ele soltando uns mísseis, uns negócios lá, fazendo aquelas manobras militares. E o chefe das Forças Armadas do Irã, um general não sei das quantas lá, declarou que o Irã tinha desenvolvido uma tecnologia de míssil invisível, capaz de alcançar pelo menos 2.000 quilômetros de distância, ou seja, Israel e a Europa. Agora, o Irã não tem ainda nem a tecnologia para bomba. Será que tem para míssil? Os Estados Unidos não tem míssil invisível ao radar. Quem que deu esse míssil invisível para o Irã? A Rússia. A Rússia tem um tratado de proteção militar do Irã, feito no tempo do Shah da Pérsia. Você sabe que a Pérsia é o atual Irã, a antiga Pérsia é o atual Irã. O Shah do Irã, ou Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, ele foi destituído do poder pelo Khomeini, né, que assumiu o poder, os ayatolás, a partir daí assumiram o poder. Mas em 1938,
a Rússia fez um tratado de proteção do Irã, que ela faz fronteira com o Irã. Qualquer país que atacar o Irã, dá direito da Rússia atacar esse país. É por isso que Israel até hoje não atacou o Irã, e nem os Estados Unidos. Eles atacaram o Iraque, Afeganistão, mas não atacaram o Irã. Mas Israel declarou faz 15 dias, 15 dias não, uma semana atrás, o vice-primeiro-ministro de Israel, que é um general, declarou que Israel vai atacar o Irã para destruir as instalações nucleares do Irã. E, irmãos, se Israel vai atacar o Irã, ele tem que fazer isso neste mês. Porque em de julho, agosto, setembro, começam os períodos das chuvas no Irã, naquela região, e aí a visibilidade fica muito prejudicada para qualquer ataque de aviões. Então nós estamos na iminência de uma guerra. Se você não sabe, é bom você abrir os seus olhos. Essa guerra é aquela guerra prevista em Ezequiel 38, 39, que é Gog e Magog. Mas esse é um outro assunto que eu não posso ministrar hoje para os irmãos. Mas é um fato que pode estourar dentro desses próximos meses, como pode também não estourar. Agora, o Irã está preparando armas nucleares, né? Se é que já não tem da Rússia, né? Já que tem míssil nuclear, mas o vice-primeiro-ministro de Israel, que é um general, eu não me lembro o nome dele agora, acho que o sobrenome dele é Moffat, ele declarou que Israel vai atacar o Irã para destruir as suas instalações nucleares. Por quê? Porque ele está vendo que os Estados Unidos não tomam providência sobre isso. E o Irã está fazendo a bomba para quê? Para atacar Israel. Israel, irmãos, é um país armado nuclearmente. Ele tem mais de 300 armas nucleares prontinhas para usar. Israel tem bomba nuclear, inclusive para jogar na Rússia. Vinmalgo publicou naquela revista Chamada da Meia-Noite, há uns anos atrás, um míssil que Israel testou, chamado Jericó. O nome do míssil é Jericó. Capaz de colocar uma arma nuclear dentro de Moscou. Os russos protestaram, ficaram bravos, porque Israel tem tecnologia e tem armas capaz de usar. Chama-se Jericó, o nome desse míssil. Vinmalgo publicou inclusive uma fotografia do testes desse míssil, que alcança distâncias como Moscou. E ele vai atacar Moscou, se você quer saber, porque Moscou vai atacar Israel. Mas isso é um assunto para Gog e Magog. Isso é um outro assunto. Irmãos, o multiplicar da ciência está aí. Agora eu quero falar com os irmãos, abra para mim, comigo, em Lucas 17. Jesus fala em Lucas 17 sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé e os dias de Ló. Lucas 17. Jesus aqui ele está falando da vinda, da sua segunda vinda. No versículo 26 a 30, Jesus diz assim, Lucas 17, 26 a 30. Jesus fala, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus disse que quando ele estivesse para se manifestar, nós teríamos dias semelhantes aos dias de Noé e os dias de Ló. Se você ler em Gênesis capítulo 6, você vai ver o que aconteceu nos dias de Noé. A corrupção do gênero humano foi tanta que Deus disse, eu vou destruir toda a vida que está na terra. Vou destruir tanto os homens como os animais. Eu vou destruir tudo. E separou apenas Noé com a sua família. Agora, o que caracteriza os dias de
Ló, os dias de Noé, melhor dizendo. A violência. Olha para o Gênesis 6, 11, você vai ver isso. Não precisa nem abrir. Eu leio para você, assim nós vamos mais rápido. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido no seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Irmãos, que dias que nós estamos vivendo? Dias de violência, não é? A violência está no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, lá no Rio de Janeiro, aqui em todos os lugares. As pessoas estão se matando umas às outras por causa de nada. Não há respeito, não há valor pela vida humana. Os filmes que são mostrados, eles, antigamente, aqueles filmes bem antigos, de preto e branco, se você vê um filme daquele, o filme todo gira em torno de um assassinato. Você vê os filmes de hoje, se você for contar os assassinatos que tem ali, a mortandade são 40, 50, 60 pessoas são assassinadas no filme. E o mocinho mata a título de justiça, ele sai matando o quanto ele puder. Quanto mais ele matar, mais herói ele é. E o resultado disso é que as pessoas pegam revólveres, metralhadoras, saem atirando ali nos filmes, aquele clube da luta, as pessoas saem assassinando umas às outras, matando umas às outras, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Hoje, o aumento da violência na terra está tornando a vida insuportável sobre a face da terra. As pessoas estão se trancando dentro de casa. Antigamente, as pessoas construíam uma casa, pelo menos quando eu era menino lá em Londrina, tinha aquelas áreas em que a gente sentava, os pais sentavam, batiam papo com os vizinhos, a gente criança brincava tudo na rua ali, sentava, puxava a cadeira e ia lá na frente. Quem que faz isso hoje? As casas nem área tem. Todo mundo se tranca dentro dos apartamentos, dentro das casas, gradeia, e põe tela, e põe isso, põe mais aquilo, por causa do aumento da violência. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, o aumento da violência no mundo. Hoje as pessoas estão insensíveis, porque você olha, liga a televisão, morreram 40, mataram não sei o quê, um lá explodiu no Irã, foi lá no enterro, explodiu-se a si mesmo e matou mais 50. O outro foi num casamento, explodiu, matou mais 60. E aquilo parece que entra no nosso ouvido e sai do outro como se fosse uma coisa normal. E nós só somos impactados quando acontece com a gente. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Outra coisa que caracteriza os dias de Noé era, além da violência, a zombaria e a incredulidade. Noé é o pregoeiro da justiça, fazendo aquela arca lá e pregando que ia chover, que Deus ia destruir a terra, e ninguém acreditava, ninguém conhecia a chuva, não havia chuva. A terra era molhada por um vapor que subia e aquela coisa que descia à noite, e regava a terra. E Noé fazendo a sua arca e pregando, e ninguém se converteu. Zombaria, como também nos dias de hoje. Incredulidade, como também nos dias de hoje. E violência. A violência está insuportável sobre a face da terra. Não é verdade? A gente pega os carros, blinda os carros, põe usa o filme, se pudesse botava tudo preto para ninguém ver quem está lá dentro, trava tudo, tem que botar ar-condicionado no carro, porque senão você morre afogado lá dentro, e assim nós estamos, tudo por causa da violência. Dias de Noé. É o cavalo vermelho, irmãos, de Apocalipse 6. A paz é tirada da terra. Há paz na terra hoje? Há algum lugar que há paz na terra? Não tem. Mesmo aqueles países lá, escandinavos, quer um país mais civilizado do que a Áustria? O que está acontecendo com a Áustria? Vocês já ouviram? É um escândalo atrás do outro. Pai estuprando filha e mantendo filho em cativeiro e gerando filho, na Áustria, irmãos. E não é um caso só, são vários casos.
na Bélgica. São países ultras, vamos dizer assim, de vanguarda, onde a qualidade de vida é a melhor do mundo. São os dias de Noé. Mas Jesus disse que seria também como nos dias de Ló. E o que caracteriza os dias de Ló? O homossexualismo e o lesbianismo, a sodomia. Sodomia vem da palavra Sodoma, né, que era o lugar onde Ló morava. Hoje, irmãos, antigamente, deixa eu lembrar, aí uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, se alguma família tinha uma lésbica ou um homossexual, isso era escondido. Né? Ninguém ficava sabendo, não é verdade? Às vezes ficava solteiro lá, solteirão, né? Ninguém nem se ligava nessas coisas 30, 40, 50 anos atrás. Hoje, o que acontece? Os artistas assumem, quase todos os artistas praticam essas coisas, e vão lá na televisão, fazem os programas, a televisão faz os debates e apresenta filmes e diz, você tem que sair do armário, todo mundo você precisa assumir a sua sexualidade. E agora então o governo Lula está apoiando essa coisaiada toda. Não sei se você sabe, tem um congresso marcado agora, em que o governo destinou mais de R$1 milhão para fazer aquele congresso de lésbicas e homossexuais em Brasília, subsidiando com o nosso dinheiro, se eu não me engano, R$1.200.000 ou R$1.500.000. Se você quer informações, posso te mandar pelo e-mail. Há um projeto de lei ali no Senado, que é o projeto de lei 122, se eu não me engano é de 2006, que pune o crime de homofobia, né, contra os homossexuais, que é aquele ódio contra os homossexuais, né, e pune com prisão, cerceando. O pastor Silas Malafaia ainda anda falando sobre isso na televisão, né, e convocando o povo a apoiá-lo, que ele vai entregar, juntamente com alguns líderes evangélicos, para os senadores, uma manifestação contra a aprovação desse projeto. E se você não se mobilizou, você precisa se mobilizar, né, contra esse projeto. Você é líder, você é pastor, senão nós vamos parar na cadeia por criticar a conduta homossexual. Porque Deus ama o homossexual, mas Ele odeia o pecado do homossexualismo. Não é verdade? E nós temos que pregar contra o homossexualismo. Se aprovado esse projeto, nós vamos ser obrigados a fazer casamento de homossexuais. Eu mesmo vou parar na cadeia, porque eu não vou fazer. Eu acho inconstitucional isto, mas seja lá como for, a pressão, a mídia em cima disso aí é uma coisa. Irmãos, essa marcha dos gays aí, no Brasil ela é considerada a maior do mundo. Isso aí está no mundo inteiro, até em Israel tem marcha de gays. Você pode imaginar Deus olhando para a terra e vendo essas coisas? A iniquidade está subindo a um ponto de colheita. Presta atenção nisso. Quando Deus falou com Abraão que a descendência dele seria escrava na terra, e nem disse qual seria a nação que escravizaria, Deus disse, olha, sabe com certeza que a sua descendência vai ser escrava lá 400 anos. Depois eu vou tirá-lo de lá, inclusive vou despojá-los. Agora Deus dá a razão por que Deus ia permitir a escravidão do povo de Israel por 400 anos. Sabe qual é a resposta? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Foi isso que Deus diz a Abraão. Os amorreus eram aqueles que habitavam na terra que Deus ia dar para o povo de Israel. Todos aqueles povos ali, né, heteus, heveus, perizeus, aquela coisa, são os amorreus ali. A medida de iniquidade deles não estava completa. Então Deus vai fazendo, irmãos, Ele vai deixando a iniquidade. Deus não age instantaneamente. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele vai deixando a coisa subir. Mas a hora que o mau cheiro chega num ponto, Ele age. A iniquidade está subindo a um ponto de colheita. Nós estamos chegando no tempo do fim. Agora,
O que nós temos que preparar? O nosso povo, irmãos. Fazer evangelismo e preparar o nosso povo. São as duas prioridades. Por quê? Porque Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Amém? O Salmo 91 é para nós. Ele é uma realidade. É para nós não só decorarmos, mas deixar que a palavra do Salmo 91 se torne uma rema na vida de cada crente. Porque Deus vai cumprir este salmo. Deus tem falado isso, que Ele vai cumprir esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus Cristo. Você sabia que o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo? Está lá em Colossenses 3. Vamos ler? Já que estamos aqui, eu leio para você. Colossenses 3. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é tremenda. Ela nos dá sempre a luz, né? Diz assim: se pois fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Agora o versículo 3, é Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você está no esconderijo do Altíssimo. Isso precisa ser ministrado à igreja. A sombra do Onipotente descansarás. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Né? Peste não vai te alcançar. Você não vai temer a peste que assola ao meio-dia, nem seta que ande de dia, né? 1000 cairão ao teu lado, terremotos, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas isto, irmão, não é para todo crente, não. Isto é para aquele que está firme no Senhor. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para que te guarde. Deus tem bilhões de anjos, e Ele vai usar os seus anjos, já está usando, para dar livramento nesse tempo do fim. Porque, irmão, se Ele não desse livramento, nós iríamos de roldão nesse negócio todo aí. Mas como Ele diz que faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve, Ele vai fazer essa diferença. E nós precisamos preparar as nossas ovelhas, para que elas estejam realmente, não só no esconderijo do Altíssimo, mas fazendo do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Então esse projeto aí que o Lula está financiando, eu quero dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa ousada aqui. Pastor, meu irmão querido, se você apoiou o Lula, ou votou no Lula, peça perdão a Deus, para você não ser participante de pecados alheios. O que esse homem está fazendo? Em termos de contrariedade à palavra de Deus. Não estou falando de administração e corrupção, eu estou falando de contrariedade à palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos participar de pecados alheios. Por isso você tem que orientar as suas ovelhas lá a votar corretamente. A votar em pessoas que não vão se posicionar contra a palavra de Deus. Que tenha pelo menos o temor do Senhor. Esse homem está aí, patrocinando esse negócio. Agora esse projeto de lei lá, irmãos, dando todo o apoio para isso aqui. E ignorando os milhões de cristãos que votaram nele. Eu fico assim preocupado com pastores que apoiaram e votaram nesse homem. Eu acho que tem que haver um arrependimento aí. Se você fez isso, ou levou o seu povo a fazer isso, arrependa-se, peça perdão a Deus e conserte essas coisas. Vocês me permitem, assim, ser um pouco ousado às vezes, mas é preciso falar umas verdades. Nós estamos entre colegas e nós precisamos ser abertos em certas coisas, irmãos.
Vamos abrir em Mateus 24 novamente? Jesus vai falar aqui, para mim, do assunto mais importante dos sinais que ele menciona, é esse daqui. Mateus 24, a partir do versículo 32, Jesus vai falar sobre o sinal que ele chama de figueira, a parábola da figueira. Jesus disse assim, eu uso o texto de Mateus, porque ele é mais completo do que os outros evangelhos, tanto de Marcos como de Lucas. João nem toca nesse assunto, mas o Mateus ele é bem mais completo, mais abrangente. Então, Jesus disse assim, quando ele fala da sua iminente volta, ele diz, aprendei, pois, da figueira a sua parábola, isto é, o seu ensino. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Irmãos, eu quero meditar aqui sobre este assunto, a parábola da figueira, que é Israel. O símbolo Israel na Bíblia é simbolizado pela figueira, e a igreja pela videira, não é? Nós estamos ligados à videira verdadeira, não é? Então a igreja é simbolizada pela videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que dá fruto. Então a igreja é simbolizada pela videira, Israel pela figueira. Se você olhar lá no Antigo Testamento, Deus fala várias vezes de Israel como sendo simbolizado pela figueira. Quando Jesus está falando da figueira aqui, ele está falando de Israel. E Jesus falou para aquela geração que estava ouvindo, para aquela geração dos seus discípulos, ele disse, olha, aprenda com a figueira, com Israel, o seu ensino. E ele diz, quando a figueira brota e lança folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo mesmo às portas. Que coisas Jesus está se referindo aqui? Os sinais que ele menciona antes. Terremotos, fomes, falsos cristos, falsos profetas, né? Todos aqueles sinais que são mencionados antes e em outros textos da Bíblia também. Jesus está dizendo assim, quando a figueira, que é Israel, brotar, não é quando ela for plantada, é quando ela brotar. Israel, irmãos, esteve sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1848 anos. Do ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo e matou 1.100.000 judeus que estavam ali, sobraram só 98.000 judeus vivos, que ele levou cativo para, boa parte deles ele levou cativo para Roma, para construir o Coliseu romano. Ao lado do Coliseu tem o Arco de Tito, que mostra a conquista de Jerusalém. Quem já foi em Roma, já foi no Coliseu, já viu o Arco de Tito, que mostra a tomada de Jerusalém, e os judeus estão se tornando-se escravos. E o resto ele espalhou para o mundo inteiro. No ano 70 da nossa era, os judeus foram tirados, arrasada a cidade, proibido de entrar sob pena de morte ali. A cidade foi jogada sal sobre ela para que nada mais nascesse ali. E o nome da cidade foi mudada de Jerusalém para Aelia Capitolina. Aelia Capitolina é uma palavra latina. Aelia Capitolina foi mudado. E 1.100.000 judeus morreram. Flávio Joséfos, no seu livro A Guerra dos Judeus, conta esses detalhes. Flávio Joséfos, ele era um historiador, acompanhando as legiões romanas, mas ele era judeu de raça. Flávio Joséfos, a história dele é bem interessante, porque ele era um judeu, ele era da linha sacerdotal.
E ele foi aprisionado e foi levado para Roma como prisioneiro numa daquelas excursões, não nesta. Mas quando ele viu Vespasiano pela primeira vez, e Vespasiano era um general assim muito rude, um general daqueles que veio do campo, um homem assim muito sisudo, que era o pai de Tito. E a primeira vez que ele viu, ele teve uma revelação divina, eu creio. Ele era sacerdote, da linhagem sacerdotal. O historiador que eu estou me referindo. Ele viu Vespasiano e disse: o senhor vai ser imperador de Roma. Vespasiano levou um susto com aquela. Mas quando derrubaram Nero, foi chamado Vespasiano. E ele assumiu. Quando ele assumiu, ele tirou da prisão o historiador Flávio Joséfus. Esse é o nome latino dele, Flavius Joséfus. E ele acompanhou Tito na conquista. E ele viu e relatou na guerra dos judeus esses relatos. É história isso. 1.100.000 judeus morreram. Morreram, irmãos. Os corpos eram jogados para fora, ficavam insepultos. Não tinha mais nada que comer, comiam uns aos outros. Sitiou Jerusalém, Tito sitiou Jerusalém, ninguém saía, ninguém entrava, durante quase 5 meses. E dali ele levou esses restantes, eles foram espalhados pelo mundo. Os judeus viveram sem pátria, sem governo, sem território, sem bandeira, durante 1878 anos. Isto é um milagre sem comparação. Não existe um paralelo com nenhum povo no mundo. Para você comparar, nenhum povo existe. O judeu é um milagre. Agora, por que é um milagre? Eu teria que voltar nas 70 semanas de Daniel. Porque Deus tem uma semana de anos proféticos para tratar com o povo judeu. 7 anos ficaram para trás. Deus abriu um parênteses, inaugurou o período da graça, que é o período da igreja, que já está terminando. A hora que estiver pronto, Deus volta a tratar com os judeus. Mas para isso ele precisa trazer os judeus. E ele está trazendo os judeus do mundo inteiro. E o Estado de Israel foi recriado em 14 de maio de 1948. Em 14 de maio de 1948, a figueira brotou. E desde então ela vem lançando folhas. Cada guerra que ela faz com os árabes, que os judeus fazem com os árabes, eles ampliam territórios. Ela vem lançando folhas. E Jesus disse: olha, quando a figueira brotar, saiba que esta geração não passa sem que todas as coisas se cumpram. Jesus não estava falando para aquela geração que o ouviu. Preste atenção, esse pronome esse e este, em português ele tem uma diferença, né? Eu digo, este relógio, essa Bíblia e aquele irmão. Né? Este é o que está próximo. Esse é aquele que está um pouco mais distante. E aquele que está mais longe ainda. Né? Só que no grego não tem essa diferença entre esse e este, como tem em português. Então Jesus não estava falando para aquela geração que o estava ouvindo. Não é aquela geração que não ia passar sem que tudo se cumprisse. Aquela passou. Jesus estava falando da geração que visse os sinais se cumprirem. Essa geração não passaria. Irmãos, este é o maior sinal da volta de Jesus, da proximidade da volta de Jesus, a volta dos judeus para a Palestina para recriar o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Significa que Deus recriou o Estado de Israel para voltar a tratar com os judeus aquela semana que ficou para trás. E a partir dali Deus vai fortalecendo, Ele vai lançando folhas, fortalecendo. Israel hoje é a potência, não só militar, mas econômica do Oriente Médio. É uma coisinha pequenininha, menor que o estado de Sergipe. Para você saber, do norte ao sul dá 490 quilômetros. Do leste ao oeste dá 120 quilômetros. 120, não dá daqui a Maringá. É menos do que aqui a Maringá cruzar Israel de leste a oeste.
É um territóriozinho pequenininho. Mas eles são armados até os dentes. Quando faz uma guerra com os árabes, não sei se você já prestou atenção na hora de trocar prisioneiros. Eles trocam 1, 2, 3 judeus por 2.000, 3.000 árabes. A história mostra isso, naquelas guerras anteriores. Os judeus, irmãos, é o povo escolhido do Senhor. Aprenda uma coisa e ensina as tuas ovelhas. Nós temos que amar os judeus. Primeiro, que eles são os povos escolhidos. São os nossos irmãos. Segundo, Jesus era judeu. Todos os apóstolos eram judeus. E há uma promessa sobre eles. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cristão que não gosta de judeu, que fala mal de judeu, é cristão amaldiçoado. Depois não sabe nem por que a vida cristã dele não cresce. E às vezes, irmãos, a falta é nossa, não ensinarmos isso. Nós não devemos concordar com tudo que o judeu faz e não é apoiar, mas nós temos que amar esse povo, lembrando que eles são a herança do Senhor. E Deus preservou esse povo, que Ele vai tratar com esse povo. Israel é o relógio de Deus. Ele marca o tempo profético de Deus. Não são os Estados Unidos, não. Nem a Europa. É Israel, esse pequenino povo ali. Ele é que marca o tempo profético de Deus. E Deus ama esse povo. Porque Jesus era judeu. Jesus chega até a dizer umas coisas que nós achamos meio esquisitas, né? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É meio esquisita essa palavra, né? Mas Jesus fala isso. Porque ele prioritariamente era os judeus. Eles tinham que rejeitá-lo, para depois ir para os gentios. Prioritariamente eram eles. Então, aqui, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas nesse ponto. Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar, não a figueira ser plantada, que a plantada ela já foi há muitos séculos e milênios para trás. Ela foi plantada quando Deus chamou Abraão e fez dele uma nação, quando tirou eles lá do cativeiro do Egito. Tá? A figueira estava pronta ali. Mas de repente ela ficou sem vida. E ficou sem vida durante quase 1.900 anos. Irmãos, o Brasil tem 500 e poucos anos de descoberta, 300 e poucos de colonizado. Eles ficaram sem governo, espalhado pelo mundo. Apenas a religião e a língua unindo eles durante 1878 anos. É um milagre, um estupendo milagre. E agora voltam e se tornam uma potência. Voltam e se tornam novamente um povo diferente ali no Oriente Médio, cercado de inimigos por todos os lados. Aí Jesus vem e diz assim: olha, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Jesus está se referindo aqui, irmãos, ao arrebatamento da igreja. A volta dele para arrebatar a igreja. Quando ele estava em carne, ele não sabia. Por quê? Porque ele tinha esvaziado, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele esvaziou-se, não foi Deus que esvaziou Jesus, hein? Foi Jesus que esvaziou-se a si mesmo, dos seus atributos de onisciência, onipotência e onipresença, para poder encarnar. Por isso ele não sabia. O que Jesus fazia, ele fazia na direção e unção do Espírito Santo. Por isso que ele era guiado pelo Espírito Santo. Por isso é que ele diz que nós podemos fazer as mesmas obras que ele fez e até maiores. Porque ele operou só 3 anos e meio. E nós temos o Espírito Santo em nós, não para passar férias, mas para nos dirigir, para nos encher de poder, para nos usar, para operar os mesmos milagres, os mesmos feitos que Jesus fez.
Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Jesus está falando aqui, quando então ele estava em carne, ele não sabia. Ele disse, ó, nem os anjos sabem do dia do arrebatamento. Ele está se referindo aqui ao arrebatamento daquele dia e hora. Ele está falando aqui de um dia determinado e uma hora determinada. Ele não está falando de um período. Os textos no grego original diz os entendidos, eu não sou entendido de grego, mas já li os entendidos que Jesus estaria falando de um dia determinado e uma hora determinada, que é o dia e a hora do arrebatamento. Nem anjo sabe, apenas o Pai. Entretanto, depois que ele ressuscitou, os discípulos voltaram a fazer a pergunta para ele, está lá em Atos, capítulo 1. Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Jesus desconversou e disse, a vós não vos compete saber as épocas, as estações que o Pai determinou, etc, etc. Mas recebereis poder, a vir sobre vós o Espírito Santo. Jesus não respondeu. Jesus sabia. Aí ele já estava glorificado. Aí ele já não estava mais sujeito a tempo e espaço. Ele já tinha os seus atributos novamente. De onisciência, onipotência e onipresença. Por isso que ele podia estar num lugar e de repente aparecer em outro lugar. Vocês estão entendendo? Mas aqui ele não sabia, por isso ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Entretanto, Jesus faz uma afirmação tremenda aqui. Ele disse, olha, a geração que vir esses sinais acontecer, não vai passar sem que tudo se cumpra. Esse tudo aqui, o que significa, irmãos? Significa a vinda de Jesus para parar nos ares e levar a igreja, subir a igreja até o encontro do Senhor nos ares. Aí nós vamos com o Senhor, depois voltamos em capítulo 19 de Apocalipse, com o Senhor, que virá em poder e grande glória, com os anjos e a igreja, e se travará a batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta vão ser pegos vivos e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, onde não tem ninguém. Esses dois vão inaugurar 1000 anos antes. E é por isso que esses dois vão estar na sua imortalidade, porque ninguém pode ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre, se o seu corpo já não estiver na imortalidade. É por isso que ninguém vai conseguir matar o anticristo e o falso profeta. Mas eles vão matar as duas testemunhas. Mas esse é outro assunto. Tem tanto assunto, né, Rosa? Nem sexta-feira. Irmãos, são 30 e tantas horas de ministração, né? Então não daria nem para a gente fazer tanto tempo assim. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Jesus diz que a geração que visse a figueira brotar e os sinais acontecerem, não passaria sem que tudo acontecesse. Ou seja, sem que ele já tivesse voltado e implantado o reino milenial na terra. Tudo inclui isso. Sem que tudo se cumpra. E ele deu uma garantia. Ele diz, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, então, esse sinal é muito importante. Porque nós estamos vivendo ele. Está diante dos nossos olhos. Foi Oswaldo Aranha, o brasileiro que presidia a sessão da ONU, que assinou o documento que criou o Estado de Israel pela ONU, que dividiu o protetorado da Palestina em dois, criando dois estados, um palestino e um israelense, que os judeus aceitaram e os palestinos não. Por isso houve a guerra da independência e Israel tomou conta de tudo e ganhou a guerra, quando não podia ganhar aquela guerra de jeito nenhum. Mas Deus estava lutando. Se eu falasse sobre esta guerra, ou sobre as guerras que Israel travou nos tempos modernos, os irmãos iam ficar estupefados. O que Deus fez em relatórios dos serviços secretos israelenses, relatórios do Mossad, arquivados, hoje já estão liberados para conhecimento público. Relatos de oficiais israelenses e de oficiais egípcios que viam soldados estranhos e aterrorizantes que fizeram eles fugirem.
Anjos. Anjos do Senhor. Coisas tremendas. Nós estamos vivendo esse tempo. Agora Jesus disse, olha, não passará essa geração. Aí vem o problema, né? Pastor, e uma geração? Quanto tempo que dura? Irmãos, eu vou fazer uma especulação aqui. Isso é especulação, ok? Uns dizem que uma geração dura 20 anos, por isso eu botei lá, geração 20. Outros dizem 40, outros dizem 70, 60, 120, 800 anos. Né? Esses 800 anos é aquela média daqueles patriarcas lá do capítulo 5, né, e 6 de Gênesis. Se você olhar lá aquele povo vivia 900 e tantos anos e tal. A média lá dá mais de 800 anos, por causa do Enoque, que estragou lá a média, porque o Enoque foi arrebatado com 365 anos. Mas se não fosse pelo Enoque, a média ainda ia ser mais alta ainda. Enoque foi menino para o céu, se a gente considerar, né, perto da idade dos outros, 365 anos só. Irmãos, vamos olhar algumas coisas. Abraão, por exemplo, viveu 176 anos. O seu filho Isaac viveu 180, Moisés viveu 120. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Naquela primeira parte, os patriarcas antigos, eles viviam 900, 930. Adão, por exemplo, viveu 930 anos e morreu. Matusalém, que foi o que mais viveu 969 anos. Então a média era bem alta, e o homem saía pecando, né? Tinha tempo para pecar e fazer, né, vamos dizer assim, irritar a Deus com bastante tempo. Deus se irritou com tudo isso, e Deus disse, eu vou destruir o homem, mas antes ele disse a Noé, os dias do homem serão 120 anos. O homem não vai viver mais como ele está vivendo, porque ele é continuamente mau. Quer ver? Capítulo 5, versículo 3, diz assim, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Gênesis 5:3, 120 anos. É interessante que em 2003, quando os cientistas, quero dizer para você que o Dr. Colin, que foi o diretor do projeto Genoma Humano, ele é crente, ele escreveu um livro sobre isso, né, mostrando como a ciência e a religião podem caminhar juntos, como a Bíblia confirma, a ciência confirma a Bíblia. Né. Ele foi o diretor do projeto Genoma, Dr. Collins, eu não estou me lembrando o primeiro nome dele. Quando o homem estudou aí o código da vida e decifrou o genoma humano, o homem descobriu duas coisas, a ciência descobriu duas coisas que a Bíblia já falava lá no Gênesis. Primeiro, que o homem tem estrutura para viver 120 anos. Nós não vivemos 120 anos por causa do mundo em que vivemos. Um mundo poluído, um mundo empesteado, né? A água é poluída, a comida é envenenada, o ar que respiramos é poluído. Então, nós somos envenenados precocemente. Por isso que tem câncer para tudo quanto é criança. Né? Criança com câncer, criança com doenças as mais esquisitas. Essas coisas não existiam antigamente, irmãos. Bom, por causa disso, o homem não vive os 120 anos que ele poderia viver, mas ele tem estrutura para viver 120 anos. Deus disse a Noé que os dias do homem seriam 120 anos. E o último homem que viveu 120 anos foi Moisés. A Moisés, no Salmo 90, Deus revelou que a duração da nossa vida é de 70 anos. Deus reduziu para 70 anos. Então ele veio reduzindo. Você pode ver que Abraão, o pai de Abraão, Terá, já viveu 200 e tantos anos. Abraão já viveu 176. O filho dele viveu 180 e foi descendo. Jacó já viveu 140 e poucos e foi descendo. José viveu 110 e vai descendo, descendo, descendo. Moisés
Foi o último que a Bíblia cita que viveu 120 anos. A Moisés, Deus revela que a duração da nossa vida é de 70 anos. Davi vai viver 70 anos numa marra danada. Vamos dizer assim, ele chegou lá, vamos dizer assim, nos últimos estertores. Precisou até arrumar uma moça bonita lá, não sei porque tinha que ser bonita, mas arrumaram uma moça bonita para ele dormir com ele, para aquecer o rei. A Bacebate, né? Acho que era um negócio assim, não me lembro bem o nome dela. Não era Batseba, não. É um desses nomes estranhos aí. Mas Salomão viveu 70, Saul também. E 70 anos, irmãos, quando chega no tempo de Cristo, a idade média vai caindo, a idade já chegou a 34 anos, a idade média do homem, na idade média. Hoje, ela subiu outra vez, ela está em torno de 70, 72 anos, né? A nossa vida. Mas a Bíblia diz que o que passa de 70 o melhor é enfado e câncer. O melhor, agora imagine o pior. Eu estou com 64, já vou para 65. Eu já estou com medo de falar o dia todo aqui com os irmãos em pé. Se precisar, eu falo sentado. Subo ali, sento, falo sentado. Então, irmãos, teve um cientista alemão, que eu coloquei aqui, isso é mais para informação, isso aqui para vocês, que ele pegou todas as gerações mencionadas na Bíblia, lá de Gênesis até o Apocalipse, tudo que menciona geração, idade, e botou no computador e fez uns cálculos. Ele achou a média de 53 anos. Então a média da geração bíblica é 53 anos. Mas Jesus diz que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Qual seria o período de uma geração? Na minha especulação, isso aqui é uma opinião minha, presta bem atenção nisso, por favor. Na minha especulação, é 70 anos, porque Deus diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Então, 70 anos seria a média do homem viver nos dias hoje. Como Jesus estava falando para a geração que visse todos esses sinais se cumprirem, então eu calculo 70 anos. Se nós somarmos 1948 com mais 70 anos, vamos para que ano? 2018. Israel já fez 60 anos, faltam 10. 2018. Pastor, o senhor está marcando a volta de Jesus, o estabelecimento do reino milenial aqui na Terra para 2018? Não, eu não estou marcando, eu estou dando alguns números para os irmãos e fazendo aquilo que Jesus falou, que eu li logo no início. Vocês sabem olhar para a face do céu e dizer se vai chover ou vai ventar, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Nós temos que discernir os sinais dos tempos. Ele falou que não passaria essa geração sem que todas as coisas se cumprissem. Irmãos, nós estamos em 2008. Se tudo tem que estar pronto até 2018, então restam poucos anos para fazermos a obra do Senhor. Eu não sei se vão ser 2018, 2020, sei lá quando é que vai ser que Jesus vai voltar. Mas que Ele está na iminência de retornar, está. E aqui eu faço um parênteses para encaixar uma coisa que me tocou muito ao coração quando eu ouvi aquele DVD do testemunho do pastor Daniel Equichuco, que eu recomendo que vocês ouçam. Nós temos depois que o pastor deu aquele testemunho, mais tarde ele deu uma entrevista a um outro pastor chamado David Servant, e eu tenho ele traduzido pelo pastor Giovanni em português, posso mandar por e-mail para aqueles que quiserem, né? Você teria que ver primeiro o DVD e depois ler esse e-mail que nessa entrevista ele aclara muitas coisas que ficam assim meio truncadas no DVD. Mas uma coisa que é aclarado no DVD, não muito bem, mas é muito bem aclarada na entrevista, é que quando o anjo, ele passou 42 horas morto. Não são 42 minutos não, irmão, 42 horas. Você sabe que 8 minutos, 6 a 8 minutos,
Acabou, né, doutor Elias? O cérebro acabou, morte cerebral, pode arrancar o coração e tal, e doar os órgãos. Ele passou 42 horas. Ele ficou totalmente enrijecido, duro. O médico examinou ele, não tinha pulso, não tinha batimento cardíaco, pupila dilatada, fixa, deu o atestado de óbito, mandou levar para o necrotério. Lá, meteram formol nele. Ele, 2 semanas depois de ressuscitado, ele cheirava formol. E uma das coisas que o anjo disse para ele, que me chamou muita atenção, é o seguinte. O anjo levou ele nas mansões e mostrou para ele, e disse, as mansões que Jesus disse que veio preparar, já estão prontas. Mas os santos não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. É por causa disso que nós estamos aqui hoje. Irmãos, a responsabilidade é nossa. Nós temos que preparar a igreja do Senhor. A igreja do jeito que nós a vemos hoje não sobe, irmãos. Ela está cheia de obras da carne. Nós somos responsáveis por cuidar das ovelhas do Senhor. As ovelhas não são minhas, nem você tem ovelha. As ovelhas são de Jesus. E Ele vai tomar conta, Ele vai pedir conta de nós. Nós temos que preparar esse povo através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós corremos atrás de tanta coisa, ficamos envolvidos com tantas coisas, mas não estamos preparando o povo do Senhor para a volta. Por isso o anjo disse para o pastor Daniel, e ao levar ele no inferno, e ao ressuscitar, o anjo ainda disse para ele, que ele seria o último aviso para essa geração. É como se Deus estivesse dando o último aviso para nós. É por isso que o arrebatamento da igreja, a maior parte da igreja que nós conhecemos vai ficar para trás. E muitos pastores vão ficar para trás. Você pode até não concordar comigo, mas vão ficar para trás. Se você nunca ouviu, ouça a revelação que Deus deu ao missionário Olav Rod, na Noruega, em 1952. Eu tenho ela na forma de um CD. É uma dramatização que foi feita na forma de um disco chamado A Última Trombeta. Olav Rod, na cidade de Bergen, na Noruega, numa manhã de quinta-feira, foi orar na casa de um irmão. E de repente, quando ele estava orando com aquele irmão, numa manhã, Deus mostrou para ele como se fosse numa tela de cinema o que se seguiu ao arrebatamento. O arrebatamento e o que aconteceu em seguida. E é baseado, depois ele ficou muito perturbado com aquela visão, e foi para casa, aquilo não saía. Ele disse, Senhor, se o Senhor quer que eu escreva essa visão, torna a dar-me a visão. 2 semanas mais tarde, isso foi no dia 12 de dezembro, 2 semanas mais tarde, às 10 horas da noite, veio novamente a visão para ele. Ele pegou um papel, um lápis e começou a escrever. Mas ele era um homem de 79 anos. Ele escreveu das 10 até a 1 hora da manhã, aquilo que Deus estava mostrando para ele. Daí ele disse, Senhor, eu estou muito cansado. Se o Senhor quer que eu publique isso, torna a dar-me a visão. E foi dormir. 1 semana mais tarde, voltou novamente a visão, recomeçando exatamente aonde havia parado. E ele então escreve, e isto é dramatizado em português, e gravado nesse disco chamado A Última Visão, a última Trombeta. E ali, irmãos, é mostrado vários irmãos e pastores que ficaram para trás. Isso em 1952. Um dos maiores desaparecimentos de gente, inclusive das Forças Armadas, foi na Coreia. Olha, em 1952, a Coreia, o Evangelho está começando a entrar na Coreia através do pastor Paul Yong-cho. É impressionante a narrativa. Desapareceram das Forças Armadas repentinamente milhares de soldados coreanos.
são crentes. E uma das coisas que é mostrada, que me chama muita atenção nessa dramatização, é uma mulher com as mãos para cima, dizendo: eu podia ter subido, mas eu não estava preparado. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Eu sabia que ele vinha, mas eu não me preparei. Agora ninguém mais vai ser levado. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Zacarias capítulo 4, Deus diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza? Cuidado. Nós temos que preparar a igreja, irmãos, o rebanho, é responsabilidade nossa. Além de você se preparar em santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não brinque com a santidade de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Cuidado. Cuidado com doutrinas de homem. Examine a palavra. Fique na palavra. Creia na palavra. Tenha temor da palavra. Isaías 66, 2, última parte, Deus diz assim: eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito que treme da minha palavra. Que treme diante da minha palavra. Os crentes que nós estamos vendo aí, estão levando a palavra de Deus, de qualquer maneira. É mundanismo, é tudo dentro da igreja, é show, é isto, é aquilo. Cuidado com isso, irmãos. Jesus pode voltar e você ficar. Nós já estamos atrasando o Senhor. Segundo, eu considero esta revelação do pastor Daniel uma coisa muito séria, porque uma pessoa que passa 42 horas morto, e depois ressuscita sem nenhuma sequela, e vem com as mensagens dessa, eu acho que é bom a gente acreditar. Seria muita incredulidade. Porque ela não choca com a palavra de Deus. Se tivesse uma coisa chocando com a palavra de Deus, eu não ia acreditar. E essa de quem vier. Mas ela não choca não, ela confirma. Irmãos, preste atenção. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, Deus vai cumprir a palavra dele. Ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você concorda ou não, pouco importa, Deus vai cumprir. Na sua vida, em seu favor ou contra você. Por isso, cuidado com o que Deus fala na sua palavra. Amém? Então nós vamos interromper aqui, depois do almoço nós vamos continuar. Eu quero dar mais coisas aqui, e tem ainda algumas coisas boas aqui para o irmão.